Mental, quando a mente precisa de um descanso. O excesso de pensamentos, atividades mentais cansam a mente, cansam o corpo. E é muito comum na vida, na rotina que temos, ter excessos de pensamento, de atividades, organizações mentais. E isso consome uma energia vital tão grande que eu acredito que muitas pessoas e todos nós passamos por momentos de exaustão mental. Ou nós conhecemos alguém ou presenciamos algumas situações onde essa exaustão mental, ou seja, a mente que chega à sua exaustão, à sua queda de energia e o teu consumo de energia acaba quase zerado. E eu atendo muitas pessoas com falta de memória, déficit de atenção, questões emocionais, problemas de relacionamentos, porque a mente, ela chegou um momento que ela estava tão exacerbada que acabou fadigada e exausta. É igual exercício físico, né? Que conforme você vai exercitando, cansa o corpo. Mas o físico, a gente sabe o limite de parar e retirar o peso. E você, sabe retirar o peso mental? Fazer esse filtro mental das suas atividades? Tudo bem? Ótima noite para quem está aqui no Japão, ótimo dia para começar o dia no Brasil. Eu sou Mayra Cordeiro, muito bem-vindos à Kylie Integral aqui no Japão. E nós estamos falando de exaustão mental dentro da medicina chinesa e japonesa psicossomática. Como os excessos de pensamentos, os excessos de atividades mentais, todos esses excessos que vamos absorvendo mentalmente e geram uma fadiga mental. E isso gera déficit de atenção, cansaço, perda, diminuição de memória. Então, eu recebo muitos pacientes que às vezes falam que estão com déficit de atenção, dificuldade para dormir, dificuldade em memórias, em decorar coisas, estudar, ler, ter foco. Então, o déficit de atenção ele acaba gerando várias outras questões e é importantíssimo nós buscarmos esse cuidado, essa saúde mental, esse equilíbrio mental, essa qualidade de pensamentos para que a mente fique mais leve, produtiva e criativa. Sejam muito bem-vindos, tudo bem? E você já sentiu exaustão mental? Exaustão mental é quando sua mente trabalha tanto, igual o corpo, e que fica extremamente cansado. Mas como eu falo, quando é o corpo, é fácil tirar o peso. E a mente? Você tem desintoxicado os pensamentos? Você tem ciclado esses pensamentos? Tem mantido eles mais leves na tua vida? Então, a exaustão mental é quando chega-se no ápice, quando o excesso de pensamento, excesso de informação, excesso de decisão, excesso de agenda acaba sobrecarregando todas as áreas mentais, né? A área do trabalho, a área das emoções, a área das sensações, a área do resolver, a agenda já não tem mais horário, e aí vai fazendo uma atividade atrás da outra. E aí, mesmo dormindo, a atividade mental continua, que significa que é o meridiano do fígado e o meridiano da vesícula que continua nessa atividade. E aí a pessoa acorda às 3 da manhã, a insônia das 3 da manhã é muito comum nesse caso, querendo resolver as coisas, com ideias maravilhosas, porque esse meridiano, porque essa energia, ela está ainda ativa, mesmo exaurida, a resolver. Você já passou por isso? Vocês já passaram por isso? Como que é? É muito comum, é muito normal. Importante a gente poder identificar para poder tratar, poder organizar essas informações, organizar esses tempos e principalmente através de três funções orientais que eu trabalho muito na terapia e nos cursos, organizar esses pensamentos. O primeiro ponto é o mindfulness, a mente leve. Quando falamos de exaustão mental, falamos de excesso de uma carga mental. E quando falamos de mindfulness, a tradução literal é mente leve, ou seja, é entender toda a matéria que tem nessa mente e organizar, respirar, né? Porque 90% das atividades elas estão mais mentais e elas geram muito estresse, elas não são realizadas. E a meditação, que é trazermos para o presente, ela traz essa tranquilidade, essa organização emocional, esse tempo e essa habilidade de poder agir e pensar. Então é um ciclo.
eu penso determinada atividade, eu sinto quais são as ferramentas, as habilidades que eu preciso, o tempo que eu preciso, concluo e vou para a próxima ação. Então, o Mindfulness, ele faz esse ciclo entre o pensar, o sentir, o agir e comemorar, compensar para recomeçar. E isso traz uma qualidade, uma criatividade, um bem-estar, uma satisfação e um prazer muito grande, porque você sente que deu conta, você sente que aquilo se concretizou e aquilo se realizou. Então, o primeiro ponto, tudo bem, sejam muito bem-vindos, que é muito interessante para a gente trabalhar com a exaustão emocional, a exaustão mental, é o mindfulness, a mente leve. O segundo ponto, inclusive eu estou aqui com esse chazinho maravilhoso, é o matcha. O matcha, ela é uma propriedade japonesa de chá verde, de folhas frescas, que traz um relaxamento mental, aumenta a circulação cerebral em até 30%. Ela nutre e absorve nutrientes e hormônios importantes para o relaxamento e bem-estar. Ela gera um relaxamento físico. Então eu gosto muito do matcha servidos. No Brasil também nós podemos encontrar o matcha. É que no Japão é muito comum. Depois, se quem tiver interesse, eu tenho algumas marcas que eu posso indicar para vocês. E ele é gostoso, porque o chá verde ele aumenta a circulação, ele aumenta a oxigenação, ele traz um momento presente. Inclusive, essa, essa louça, esse copo eu trouxe da China, uma das experiências do matcha que eu tive lá e foi muito gostoso. Então, o matcha ele tem essa propriedade bioenergética, biovital, muito interessante, e que ele reduz a exaustão mental, porque ele nutre a mente, ele metaboliza positivamente os hormônios mentais, as químicas necessárias para positividade, para bem-estar. Então, muitas das vezes, por isso que eu falo, primeiramente a gente precisa desintoxicar, que é tirar o lixo mental, né, para poder repor um lixo, uma emoção positiva, um hormônio positivo, um momento positivo. Porque às vezes a pessoa fala: "Nossa, mas eu não consigo parar minha mente". Quando eu paro para meditar, minha mente começa a borbulhar. Então, aquele borbulhar, a gente precisa desintoxicar, deixar sair, deixar dar espaço para expressar. O que que essa mente está tão excitada para poder manifestar, para expressar, né? Porque ela está tão agitada, o que que ela está querendo resolver? Então, o primeiro passo, a gente precisa desintoxicar. Então, quando a gente inicia o Mindfulness ou a terapia do chá, inicialmente pode ser elevar um pouquinho essa função. Mas por quê? Porque já está sensível. Então, a gente vai fazer primeiramente um detox, para depois entrar no relaxamento, no acalmar e no fluxo, no flow. Porque imagina o fluir numa intensidade muito grande, é uma onda. Então, tem horas que a gente tem que surfar. Então, quando você começar a meditar e começar a ficar ansioso, coloca uma música, trabalha a respiração, faz movimentos e deixa o teu corpo liberar essa intensidade mental para depois gerar um relaxamento. E você vai ver como que você vai dormir melhor, como a sua mente ela vai se expressar, vai descarregar toda essa tensão, essa exaustão e vai se recuperar. E o terceiro ponto que eu acho muito importante, que são pontos do Fanhua Meiji, que são pontos da psicossomática chinesa e japonesa. Inclusive, tem um curso próprio para vocês aprenderem isso, onde você ativa os pontos mentais para trabalhar esse relaxamento da mente e trabalhar essa exaustão mental. Então, quando a mente chega no seu limite, no seu estresse, tem pontos nervosos, neurológicos, sensoriais dentro dos meridianos da medicina chinesa e japonesa que nós podemos estimular para essa mente se revigorar. Não é maravilhoso pensar que tem pontos ativos e que nós temos esse acesso e que assim que nós atuamos sobre ele, a nossa mente consegue desintoxicar, retirar essas tensões, essas sobrecargas, despluga, né? Igual a gente às vezes entra num curto-circuito, a gente consegue também retirar essa tensão mental. Então, esses pontos do Forma Medir, eu convido vocês a utilizarem, a aplicarem no seu dia a dia,
Tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Estamos falando sobre exaustão emocional e mental e como que nós podemos trabalhar isso através da terapia oriental dentro da medicina psicossomática chinesa e japonesa. O primeiro ponto é através do mindfulness, da mente leve. O segundo ponto é os chás terapêuticos, principalmente o matcha, que aumenta a circulação mental, oxigenação, promovendo um bem-estar e um relaxamento da mente, retirando essa exaustão. E o terceiro são os pontos de liberação psicossomáticos conforme Di. E o mais importante, compartilhe esse vídeo, compartilhe com as pessoas que precisam desse conhecimento e se cuidarem. Sabe aquelas pessoas que sentem fadiga, cansaço mental, falta de memória, estresse. Então existem pessoas que estão extremamente reativas, mas têm um coração imenso, mas estão tão sobrecarregadas mentalmente que aí começam a reagir ao mínimo estímulo. E isso é muito natural na exaustão mental. Sobrecarga mental, sobrecarga de informações. Então, esses pontos que eu vou passar para vocês, vocês podem utilizar, que acalma essa mente, conecta de uma forma positiva, tudo bem? E assim você pode nutrir de uma forma que traga essa energia, que traga esse despertar, que traga essa criatividade, que é criar atividade para uma mente cansada. Então, vamos trabalhar em ações positivas, pensamentos positivos, em construção positivas para o ser humano, tá bem? Esse ponto principal, ele é um ponto onde origina esse meridiano, que é o meridiano da vesícula, que é o meridiano de decisões, que são meridianos de ações. E quando existe exaustão mental, ele fica sobrecarregado. Então, é um ponto que ele é muito interessante, que você pode fazer, que diminui julgamento, diminui estresse, diminui e controla a exaustão emocional e mental. Então, nós vamos fazer esse conjunto de pontos chama Yi em chinês, que é o rabo do peixe. Então, nós vamos fazer uma massagem pressionando toda a sobrancelha. E quando a gente trabalha com toda a sobrancelha, nós atuamos com pontos nervosos e relaxamento. Você vai sentir toda essa parte orbicular dos olhos soltando e relaxando. A gente vai trabalhar com meridianos importantíssimos do corpo para poder tirar aquele excesso de pensamento, sabe? Aquele excesso de preocupação, organizar essa agenda mental. Então, esse I, ele é fantástico. Imagina você fazer isso para dormir, que delícia. Você repete de 3 a 5 vezes, tá bem? Ou você acorda de madrugada pensando, ou no meio do dia você tá com a cabeça explodindo, é um termo muito comum. E quando você tiver com a cabeça explodindo, você pode fazer essa massagem e você vai ver como vai centralizando, como vai acalmando. E junto com isso, com a respiração. Então, sempre preste atenção na sua respiração, tá bem? Inspira fundo, solta o ar, solta o ar, inspira 3 vezes e solta o ar. Você retira uma bagagem emocional muito grande com a respiração, porque o seu corpo ele se adequa, os meridianos, o oxigênio, a musculatura, o corpo neuronal, ele acaba se sensibilizando e relaxando. Um segundo ponto que nós utilizamos, que é um meridiano do estômago, que é um meridiano para relaxar o corpo todo. O meridiano do estômago, ele começa, ele abre também nos olhos e ele passa pela frente do corpo e vai até os pés. Então, quando nós ativamos esse ponto, nós geramos uma descarga mental e física muito grande. Então, nós conectamos a mente ao corpo e o nosso corpo fala: tá tudo bem, vamos descansar. Então, a gente tira aqueles 30 quilos mentais, sabe? Aquela sobrecarga mental imensa e promove um relaxamento. Então, você pega aqui na linha dos olhos, aqui, e você vai massageando. Essa massagem vai para dentro, como se fosse um rodamuinho, né? Aprofundando, relaxando e gerando essa conexão entre o corpo e a mente e retirando essa tensão de todo o corpo.
Se você é acupunturista, você pode aplicar no teu paciente. Se você é massoterapeuta, você pode aplicar também no teu paciente, tá bem? E se você tiver interesse num curso mais profundo, entre em contato. Pressiona, pressiona, pressiona. Soltou. Pressiona, pressiona, pressiona. Soltou. Pressiona, pressiona, pressiona. Soltou. Esse ponto, para mim, ele é maravilhoso. É um ponto chave para poder liberar as tensões, liberar as preocupações, as tensões físicas, o medo. Então ele faz um detox psicoemocional incrível, ele traz um relaxamento muito bom. E só nesses dois pontos você já pode ver que sua mente relaxou bastante, já está muito mais suave o fluxo de pensamentos. E agora mais um que nós vamos utilizar, que eu também acho muito interessante, e ele eu indico principalmente para pacientes com ATM ou DTM, né, a disfunção da TM, que fica segurando, né, porque tem tanta coisa para fazer que é como se sempre estivesse mastigando alguma coisa, ou às vezes precisa se comunicar e acaba engolindo uns sapinhos, então fica com aquela comunicação meio emperrada, sabe? Então vamos lá trabalhar um fluir desse falar, desse comunicar, desse expressar o que foi, passou, a vida daqui para frente. Mindfulness, flow, let it go. Então vamos lá, isso daí inclusive é uma forma de pensamento aqui no Japão. Então, daqui para frente. Você vai olhar aqui na mandíbula, certo? No meio dela você pressiona. No meio dela você pressiona. E você pressiona, pressiona bem forte por 15 segundos. Vamos ver se você dá conta. É bem relaxante esse ponto. Respira. Solta o ar, respira. Solta o ar, respira. Solta o ar, soltou. Como que você está se sentindo com a liberação desse ponto? Esse ponto ele trabalha com a linha média posterior. Então é como se você também soltasse, aumenta a respiração, aumenta a parte da comunicação e fala. E as coisas começam a ficar mais leves. E com isso a gente trabalha a exaustão mental. Como eu falei, um delicioso matcha, um delicioso chazinho, aquele momento para respirar, meditar e agradecer. Aqui no Japão nós temos uma terminologia que é o gachô, né, que é o encontro das mãos, da gratidão, forma uma casa, um lar. Então as nossas emoções, o nosso corpo, a nossa casa, a nossa vida, tudo é muita gratidão. É muita gratidão por estarmos aqui, é muita gratidão por estarmos presentes, muita gratidão por termos a oportunidade de nos cuidar, de nos curar, de nos buscarmos e nos reencontrarmos na nossa sempre mais nova versão. Que, como eu falei, é a vida daqui para frente. A tua versão de ontem é um passado, é uma ilusão. O teu presente é agora e a vida é daqui para frente. Tudo bem? Agradeço. Compartilhem essa live, convidem as pessoas a buscarem saúde e alteridade mental. E, para quem precisar, pratiquem sempre esses pontos e me contem quais são os temas que são importantes para nós trabalharmos e abordarmos dentro da medicina psicossomática chinesa e japonesa. Muita gratidão, uma ótima respiração, bom descanso para todos aqui do Japão comigo e um ótimo dia para quem está começando o dia no Brasil e em todo o mundo. Gratidão.